Sabe, tinha uma cruz ali. Parecia um túmulo. O terreno estava remexido, como se tivesse sido... como se realmente algo tivesse sido enterrado ali. Ainda sem saber direito o que estava fazendo, ou mesmo o porquê. Eu peguei um pedaço de pau que havia ali perto e comecei a cavocar aquela terra, que estava remexida ali, ao redor daquela cruz. E foi então que me deparei com algo que, juro, fez o meu sangue gelar. Acredite quem quiser, mas eram 2 bonecos. Sabe, esses bonecos de feitiçaria que a gente vê em filme? Era algo parecido com aquilo. Eram 2 bonequinhos, um com o cabelinho assim, mais comprido, como se fosse uma menina, e o outro com o cabelo mais curto, como que representando um homem, ou um menino, sei lá. E havia uma corrente de elos pequenos assim, em volta daqueles bonecos, os mantendo unidos assim, um de frente para o outro. E no meio daqueles bonecos, havia também um pedaço de papel. O papel estava dobrado assim em várias partes. Eu então peguei aquele papel, o desdobrei e vi que tinha uma coisa escrita. E quando vi o que estava escrito, meu Deus, eu quase tive um troço. Eu quase tive um ataque. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente morava numa espécie de condomínio de casas. Eu era casado, tinha uma filha de 6 anos. E olha, posso dizer que levava uma vida tranquila junto da minha família. Andréia, minha esposa, me adorava. E ela também era tudo para mim. Juro, em 8 anos de relacionamento, eu nunca tinha olhado para outra mulher. Pelo menos não com segundas intenções. Muita gente pode não acreditar. Eu já ouvi muita gente dizendo que homem fiel não existe, né? Mas eu sempre fui fiel. Apesar das várias tentações, não vou negar, que surgiram no meu caminho. Lá mesmo, no meu trabalho, tinha 2 colegas que viviam me dando mole. Só que a única mulher que me interessava era minha esposa. Juro que era. Até porque era uma mulher de quem eu não podia me queixar de nada. Bonita, adorável, honrada. Então, para que ficar procurando sarna para se coçar? Um dia, uma nova família se mudou ali para o condomínio. E quem me contou foi justamente minha esposa. Porque no sábado, eu trabalhava durante o dia todo. Então, assim que eu cheguei, ela já foi me contando que a casa número 3 tinha sido alugada. O pessoal tinha se mudado exatamente naquele dia. Essa casa em questão ficava justamente do lado da nossa. Eu ainda demorei um pouco para conhecer os vizinhos novos. Um dia cheguei do trabalho e a Andréia estava com visita. Lembro dela nos apresentando. Oi, amor. Deixa eu te apresentar a Silmara. É a nossa nova vizinha. Então, Silmara, esse é o Edson, meu marido. Era uma mulher dos seus, 47, 48 anos. Apertamos, assim, as mãos. E aí, Andréia perguntou se eu queria café. E eu aceitei. Peguei uma xícara e fiquei por ali acompanhando a conversa das 2. Até que, pelas tantas, minha mulher falou: então, Edson, a Silmara estava precisando de um favor. Será que tinha como você instalar o chuveiro novo para ela? O dela queimou na quarta-feira e a coitada está desde esse dia tomando banho de água fria. Naturalmente que eu não ia me negar a fazer um favor para uma vizinha nova, né? Resumindo, troquei de roupa e fui com ela até a sua casa. Até porque, sabe, coisa muito chata é ficar sem chuveiro quente, né? Principalmente no inverno. Fui lá, fiz o serviço. Olha, ela quis até me pagar
pelo trabalho. Mas eu naturalmente falei que não precisava, né? Vizinho é para esse tipo de coisa mesmo. E ficou nisso. Quer dizer, era para ter ficado. Porque ela e a minha mulher acabaram fazendo amizade, e a verdade é que a Silmara não saía ali de casa. E volta e meia, a Andréia também dava um pulo na casa dela. Sabe, eu não achava isso ruim, pelo contrário. Era bom mesmo. Minha esposa fazia amizade nova, e a Silmara aparentava ser uma boa pessoa. Ela era separada e morava ali com as duas filhas. Uma tinha 15 anos e a outra devia ter uns 20, 22, sei lá. Teve um domingo que a Silmara bateu ali na nossa porta, só que minha mulher não estava. Tinha ido almoçar com a nossa filha na casa da mãe dela, que aliás morava ali perto. Eu não tinha querido ir porque estava meio cansado. Fui receber a Silmara à porta e ela estava assim, com um pratinho de bolo na mão. Falei que minha mulher não estava. No que ela respondeu: puxa, que pena. Vim trazer um bolinho de milho que eu fiz hoje cedo. Você entrega para ela? Claro, claro. Agradeci. Até perguntei se ela não queria entrar um pouco. Mas perguntei assim, por educação. Jamais imaginei que ela fosse aceitar. Só que ela acabou aceitando. Resultado: tive de ir para a cozinha, passar um café, porque ela fez questão que eu provasse do bolo. Ficou ali de conversa comigo durante quase 1 hora. E fez tantas perguntas, sabe? Quis saber tanta coisa sobre mim, sobre o meu casamento com a Andréia. Sei lá, podia ser coisa na minha cabeça, mas me deu até a impressão de que ela estava com algum tipo de interesse em mim, juro. Enquanto conversávamos, ela ficava me pedindo assim, dos pés à cabeça. Com aquele sorrisinho assim, aquele meio sorriso. Verdade seja dita, não era mulher de se jogar fora. Não era nenhuma garotinha, repito. Devia ter uns 47, 48. Sei lá, talvez até um pouco menos. Mas de qualquer maneira, uma mulher assim, bem apresentável. Eu tinha, na época, só 31. Mas, repito, até que era uma mulher bem ajeitada, bem cuidada. Quando foi se despedir para ir embora, ela fez questão de me dar um beijo no rosto. Achei até esquisito, porque ela nunca tinha feito isso quando aparecia ali em casa para fazer visita. Sempre se despedia assim, só com um aceno de mão. E além do beijo no rosto, ela me olhou de um jeito que me fez sentir até um formigamento na boca do estômago. E não me perguntem por quê. Em vez de fechar a porta, eu fiquei acompanhando essa mulher com os olhos, prestando atenção no seu corpo, aproveitando que ela estava de costas. Meu Deus, eu nunca tinha feito isso. Nunca foi do meu feitio ficar reparando no corpo de outra mulher. Sabe, olhar, de repente, a gente até olha, mas eu não tinha esse costume de ficar olhando com malícia, sabe? E não sei nem como dizer, mas foi assim que eu olhei para ela. Apesar de ser mais velha do que eu, estava na cara, ela tinha um corpo tão bonito e um jeito de caminhar que era difícil não prestar atenção. Olha, até eu me desconheci. Imagine, cobiçando outra mulher, naquela altura do campeonato. O fato é que, sei lá, eu acho que foi a partir desse dia que alguma coisa começou a rolar entre mim e a nossa vizinha. Não do ponto de vista prático, mas do ponto de vista, como direi. Eu sei que eu comecei a pensar nela, até porque ela vivia ali em casa, né? Mais do que deveria. E também comecei a prestar atenção nos seus gestos.
no seu movimento. Sabe, quando ela aparecia ali em casa, eu passava ali eu sentia coisas. Alguma coisa dentro de mim se transformava. E ela também me olhava de um jeito, como se estivesse sentindo coisa muito parecida. Na verdade, parecia querer até me provocar. Olha, eu tinha até medo que a Andréia acabasse percebendo alguma coisa, mesmo eu não tendo feito nada. Porque na prática, não tinha feito mesmo. Deus me livre. Um dia, olha, eu cheguei a me sentir mal. Lembro que foi num sábado. Cheguei do serviço e minha mulher estava ali, de conversa com a Andréia. Sabe, a Silmara tinha preparado um café, aí me servi e fiquei, como daquela primeira vez ali, prestando atenção na conversa das duas. Até que uma hora, a Andréia foi até a cozinha. E foi bem nesse momento que a Silmara me encarou. Mas me encarou de uma forma. Sabe quando a pessoa te encara, mas a ponto de querer ler o teu pensamento? Ou certo? Eu não sei nem explicar, viu? Eu tremi dos pés à cabeça. Porque ela me encarou, mas pra valer. Fixou seus olhos nos meus e não desviou. Parecia até que queria me hipnotizar. Eu até desviei o olhar, mas aí como se tivesse um imã me puxando. Eu olhava de novo para ela e ela estava me encarando ainda. E como se fosse pouco, de repente, até deu um sorriso. Eu fiquei tão nervoso. Eu me senti tão esquisito, porque embora não tivesse fazendo nada, repito, do ponto de vista prático, juro, eu me senti como se estivesse traindo a minha mulher. Olha, ficou muito nítido que ela estava querendo se insinuar para mim. Tanto que assim que André saiu da cozinha e voltou, ela desviou o olhar. Eu não sei o que aconteceu, ou começou a acontecer, naquele dia. Só sei que a imagem da nossa vizinha não saiu mais da minha cabeça. Eu já andava pensando nela, e não era pouco, mas depois daquele episódio, daquela encarada que ela me deu, sei lá o que aconteceu comigo, não sei explicar até hoje, mas não sei, sinceramente, não sei. Fiquei tão nervoso e com a consciência tão pesada. Eu, sinceramente, não sabia direito o que andava acontecendo comigo. Às vezes, por exemplo, eu estava no serviço e do nada começava a pensar nela, a lembrar de certas situações. Ou então, às vezes, ali mesmo em casa, me batia assim uma vontade inexplicável de vê-la. E eu ia até a janela, assim, saía disfarçado, para ver se ela estava ali no quintal, juro. Nem eu mesmo estava conseguindo entender o que se passava comigo. Meu Deus, eu era casado. Amava minha mulher. Andréia era minha esposa, minha companheira. Então, não fazia sentido. E convenhamos, era uma mulher que tinha idade até para, de repente, ser minha mãe. Não tem meninas aí que engravidam com 15, 16 anos? Por então. Lembro que uma manhã eu estava saindo para o trabalho e ela surgiu na janela. Oi, Edson, tudo bom? Já está indo trabalhar? É, eu tô indo pro trampo, né? Então, eu estava aqui esperando você sair de casa. É que eu queria saber se tem como você me dar uma carona. Você vai passar no centro, né? Sabe, eu não tinha como dizer não. Quer dizer, até podia dizer que não passaria pelo centro, para ver se ela mudava de ideia, mas quando vi, já tinha confirmado. Outra vez, fiquei nervoso demais. Se bem que, na verdade, a quem eu estou tentando enganar não era exatamente nervoso. Para falar bem do fundo da alma, era excitação.
Eu ficava excitado quando essa mulher chegava perto. Tanto que quando entramos no carro, meu coração já estava batendo fora do compasso. Ela foi conversando comigo o tempo todo. O trajeto todinho. E às vezes, dava assim uma esbarradinha, meio sem querer, na minha perna. Sabe quando a pessoa conversa e fica gesticulando? Nessas horas, volta e meia, sua mão acabava esbarrando na minha perna. Quando chegamos ao ponto em que ela tinha que descer, ela agradeceu e veio se despedir de novo com um beijo no rosto, a exemplo daquela primeira vez lá em casa. Só que, como acontece às vezes, deu assim uma viradinha para que meia boca pegasse na minha boca. Olha, eu poderia até dizer que foi sem querer, mas não foi. Não foi. Foi de propósito. E eu fiquei tão sem graça. Ela, ao contrário, sorriu. E antes de descer ainda falou aquilo. Posso te fazer uma pergunta, Edson? Você jura que não vai ficar encabulado? Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela já foi perguntando. Só que tem que responder com sinceridade, viu? Me diga, alguma vez na tua vida, você já traiu a tua mulher? Eu? Claro que não, nunca. Ela fez aquela cara assim de malícia. Mas não dizem que tem sempre uma primeira vez? Ela falou aquela frase sem desfazer o sorriso. E ficou me olhando daquele mesmo jeito que tinha me olhado lá em casa. Eu fiquei olhando para aquela boca rosada, aquele desenho assim, e foi me dando uma coisa tão louca. Eu, sinceramente, não sei dizer o que deu em mim. Mas acabei indo com tudo para cima dela. Dessa vez, o beijo pegou todo na boca. Não foi só a metade, não. Ela me agarrou com tanta fome. Essa mulher me beijou com tanto desespero. E acredite quem quiser, pela primeira vez na vida acabei traindo a minha mulher. Sim, porque a gente não parou no beijo. Ela não desceu do carro e eu não toquei no rumo do meu trabalho. Dali fomos direto até um quarto de motel. Inclusive, depois cheguei a ligar pro meu chefe, inventando uma desculpa. Falei que tinha quebrado o carro, que só voltaria depois do almoço. Quebrado o carro, coisa nenhuma. Passamos a manhã toda naquele motel. E o pior é que depois disso, essa mulher começou a dominar o meu pensamento de uma forma. Se antes eu já andava pensando nela 22 horas por dia, agora pensava às 24 horas sem parar. Tudo que eu fazia era pensando nela. A imagem dela não saía da minha retina. E aquela foi apenas a primeira vez. Porque fomos para a cama outras vezes depois. Volta e meia, a gente se encontrava às escondidas para matar o desejo. Eu agia como um louco, um inconsequente. Não conseguia pensar em mais nada. No que seria da minha vida se minha mulher acabasse descobrindo tudo. Até ali mesmo, na casa dela, a gente um dia deu um jeito de ficar junto. Entrei por trás do terreno, pulei até muro. E detalhe, minha mulher estava em casa. Eu não media a loucura dos meus atos. Parecia até que o desejo tinha me cegado, me tirado completamente o juízo. Um dia, inclusive, tínhamos ido ao motel
Ela falou: Edson, por que você não larga da tua mulher? Fica comigo. A gente vai embora para outro lugar, só nós dois. As minhas filhas estão crescidas. A Paloma trabalha, já pode se virar sozinha. Vamos embora, vamos. Eu não suporto mais te dividir com a Andréia. Eu quero você só para mim. É para você ver o quanto essa mulher tinha virado a minha cabeça. Que até nessa possibilidade eu comecei a pensar. Parecia que não era eu. Parecia que tinha alguma força me dirigindo, me comandando. Imagine, largar da minha mulher, da minha filha, para ver o quanto essa criatura andava mexendo comigo. Um sábado, Andréia tinha pedido que eu recolhesse as roupas do varal, ali na parte dos fundos do quintal, e eu fui. Só que antes de fazer isso, não me perguntem por quê, me aproximei assim do muro que dividia os terrenos, nossa casa e a casa da Silmara. E eu vi uma coisa ali no quintal que me chamou a atenção. Sabe, tinha uma cruz fincada na terra. Olha, eu fiquei olhando para aquela cruz assim, como se tivesse sido plantada, e me perguntando o que podia significar aquilo. Olha, olhando para aquilo, juro, a sensação que me deu é de que houvesse um túmulo ali, naquele lugar. Meu Deus, será que a Silmara já tinha visto aquela cruz ali nos fundos do terreno? Repito, parecia um túmulo, como se alguém tivesse sido enterrado ali. Eu olhava aquela cruz e sentia até arrepios na espinha. Não sei o que deu em mim, mas como se tivesse algo ou alguém me impelindo a fazer aquilo, eu pulei aquele muro e fui direto até aquela cruz. O terreno estava assim remexido, como se alguém tivesse cavocado ali para enterrar alguma coisa. Assim, sabe, de um modo que eu não... sem saber direito o que estava fazendo ou por quê. Peguei um pedaço de pau que tinha ali perto e comecei a cavocar aquela terra que estava remexida ao redor daquela cruz. E foi então que me deparei com algo que, juro por Deus, fez o meu sangue gelar. Acredite quem quiser. Mas estavam ali, aquela terra que não fazia muito tempo que tinha sido cavocada, 2 bonecos. 2 bonecos. Sabe esses bonequinhos de feitiçaria que a gente vê em filme? Era algo parecido com isso. Eram 2 bonequinhos, um com o cabelinho assim mais comprido, como se estivesse representando uma menina, e o outro com o cabelo mais curto. E havia uma corrente de elos pequenos assim em volta daqueles 2 bonequinhos, mantendo os 2 unidos assim, um de frente para o outro. E no meio dos 2 bonecos havia também um pedaço de papel. O papel estava dobrado em várias partes. Era assim uma página, uma folha de caderno. Eu então peguei aquele papel e desdobrei. E vi que tinha alguma coisa escrita. E quando li, quando vi do que se tratava aquilo tudo, não sei como não me deu um ataque do coração. Hoje, só de lembrar, sinto um frio na espinha. Naquele papel estavam escritos aqueles dizeres: Edson, amor da minha vida, eu te acorrento a mim por toda a eternidade. Eu gelei. Devo ter empalidecido. Minhas pernas
amoleceram na mesma hora. Meu Deus, aquilo era um feitiço. Era um trabalho, uma macumba. E pior, feita para mim, para me prender a ela. E logo debaixo daqueles dizeres, havia outro nome. E quando bati os olhos naquele nome, claro que não podia ser outro, né? Era o nome daquela diaba, Silmara. Ela tinha feito um feitiço para mim. Eu estava ali, inclusive segurando aquela porcaria na mão, quando de repente escutei alguém gritando atrás de mim: Não! Não mexa aí! Sai daí! Me virei assim para trás e vi que ela estava na janela. E parecia desesperada. Olha, eu não sei como tive forças, mas arrebentei aquela corrente, separando aqueles 2 bonecos. E depois gritei a primeira frase que me veio na cabeça: O sangue de Jesus tem mais poder. Depois joguei aquilo no chão e chutei aquela cruz para bem longe. Até minha mulher escutou eu falando aquilo e também saiu na janela. E assim que estava pulando o muro de volta para o nosso quintal, ela naturalmente perguntou o que eu estava fazendo ali, no terreno da vizinha. E naquela hora, eu olhei para o rosto da minha esposa e senti um aperto tão grande no peito. Só que ao mesmo tempo me senti tão leve, como se tivesse me libertado de alguma coisa ruim. E desde aquele instante, nunca mais permiti uma aproximação daquela criatura. Nem cheguei a conversar com ela a respeito daquela palhaçada. Não cobrei nada. Não exigi nenhuma explicação. Até porque, vamos convir, nem precisava. Ela tinha usado de feitiçaria para me enredar. Agora tudo fazia sentido. Porque do nada, eu comecei a me sentir atraído por ela. Meu Deus, eu sempre fui um cara fiel. Eu nunca tinha saído da linha, nunca. Sempre respeitei minha esposa, acima de tudo. E do nada, aquela mulher apareceu e virou a minha cabeça. Meu Deus, repito, uma mulher que, forçando um pouco a barra, podia ser minha mãe. E, no entanto, acabei esquecendo todos os meus valores e me deixei cair na tentação. Em sã consciência, eu jamais teria feito nada com ela. Jamais. Tudo que aconteceu entre nós foi resultado daquele trabalho imundo que ela fez. Naquele mesmo dia, abracei minha mulher e chorei em silêncio. Depois olhei para ela e pedi perdão. Ela naturalmente ficou assim, sem entender nada, porque... Perdão por quê, Edson? O que está vendo? Por que você está chorando desse jeito? Por nada, amor, nada. Só me abraça. Graças a Deus, aquele infeliz não continuou morando ali por muito tempo. Logo acabou se mudando com as filhas, me deixando até mais aliviado. Olha, eu nunca acreditei em coisa assim do outro mundo, feitiço, trabalho, nunca. Até porque sempre fui uma pessoa de Deus. Só que depois do que houve comigo, eu mudei meu pensamento. Feitiçaria é como eletricidade. A gente não vê, mas ele existe. Graças a Deus, o amor que sempre senti por minha esposa, pela minha família, é mais forte que qualquer feitiço. E tenho certeza de que foi esse amor que sinto por elas, minha mulher e minha filha, que me guiou até aquela cruz. Foi esse amor que me fez romper aquelas correntes do mal
que me libertou daquele feitiço, que me trouxe de volta daquele abismo sem fundo, onde eu estava me atirando, sem saber o que estava fazendo, sem saber que estava vendendo minha alma pro diabo. Até que, graças a Deus, voltei ao normal. E gritei aquilo que na verdade foi meu grito de liberdade. O sangue de Jesus tem poder, tem mais poder do que tudo. E na próxima sexta-feira, 11 da manhã, não perca. Sabe, chegou uma hora que eu não aguentei e resolvi colocar as cartas na mesa. Preciso te contar uma coisa, Ana. Você não vai gostar de ouvir, mas eu preciso te falar. É sobre teu marido. Sobre o Gilmar. Ué, o que tem ele? Ele anda me cercando. Sabe, no que falei aquilo, a expressão dessa mulher se transformou. E eu já fui contando tudo, antes que a coragem fosse embora, desde o começo. Desde o dia em que ele trouxe aquela comida da rua para a gente almoçar. Foi naquele dia que tudo teve início. E quando contei que ele tinha tentado me agarrar várias vezes, ali mesmo, dentro da minha casa, ela me fuzilou com o olhar e me falou uma coisa que, custe o que custar, eu jamais vou esquecer. Tarde de sábado, eu estava lavando a calçada, ali em casa, quando o vizinho do lado me cumprimentou do outro lado do muro. Devolvi o cumprimento, até pensei que fosse ficar por isso mesmo. Mas aí ele apoiou-se nos braços no muro e começou a puxar conversa. Que sabia como estavam as coisas, se eu e as crianças não estávamos precisando de nada. Agradeci, falei que estava tudo bem. E, na verdade, esses meus vizinhos eram, assim, gente boa demais, sabe? Os dois. Desde que meu marido tinha morrido, 8 meses atrás, que volta e meia eles vinham saber como a gente estava. Se bem que eu quase sempre conversava, era com a mulher dele, não com o Gilmar, mas com a Ana, sua esposa. Perguntei dela, inclusive, no que ele respondeu. Então, Carmen, a Ana foi para Guarapuava com as crianças. Tem uma prima dela lá que está casando hoje, aí foram para lá. É verdade. Ela comentou comigo mesmo sobre esse casamento. Tinha esquecido. Mas e você, Gilmar? Não foi por quê? Sabe o que é? Eu não me dou muito bem com esse lado da família dela, viu? Então prefiro evitar. Segundo ele, eles só iriam voltar na segunda-feira. A mulher e as crianças, os filhos. Eu até perguntei assim, como quem não quer nada. Mas e você, tá conseguindo se virar sozinho aí, sem a Ana? Tô me virando do jeito que posso, né? Agora, maior problema mesmo é na cozinha, viu? Porque eu, como cozinheiro, ontem mesmo, tive de buscar um cachorro quente ali na esquina para não dormir de barriga vazia. Eu achei até graça dele. Aliás, até perguntei assim, em tom de brincadeira, se nem mesmo um ovo ele sabia fritar. E ele falou que não. Fazia mal lambança na cozinha. Que a Ana nem deixava chegar perto do fogão, de tanto estrago que ele fazia. Depois, ainda acrescentou, fazendo aquela cara de desanimado. Eu acho que vou ter de encarar outro cachorro quente hoje, viu? Sabe, cheguei a ficar até com pena dele. E até perguntei se ele não queria jantar ali em casa com a gente. Ele agradeceu, mas falou que era melhor não, porque não queria incomodar. Falei que não seria incômodo, até porque, enfim, era uma necessidade, mas ele disse que era mesmo melhor deixar para lá. Agradeceu um monte e acabou ficando nisso, porque ele se despediu e entrou. Eu continuei ali com o meu serviço, sabe, lavando a calçada e pensando. Como eu já disse, já fazia 8 meses que eu tinha perdido meu marido. E só eu sei como a vida andava corrida e complicada para mim.
Eu me desdobrava em 10 para dar conta de tudo, para manter aquela casa. Quando o Carlos se foi, me deixou 2 filhos para criar. O mais velho tinha só 11 anos, a minha caçulinha tinha 7. Graças a Deus, eu tinha o meu trabalho. Aquela casa, felizmente, era nossa. Não pagávamos aluguel, pelo menos isso, né? De modo que, mesmo com todas as dificuldades, íamos conseguindo levar. Eu era muito amiga da Ana. No começo, assim que perdi meu marido, ela me deu tanta força. Quantas vezes eu precisei me ausentar e ela se propôs a ficar tomando conta dos meus filhos. Sabe, uma vizinha assim, que era mais do que vizinha, uma amiga. Aliás, o Gilmar também era muito bacana. Apesar da gente não ter assim muito contato. Era mais com a Ana que eu conversava. Naquela noite, depois que preparei o jantar, lembrei da minha conversa, da conversa que havia tido com ele, o meu vizinho. Ele reclamando que teria de comer cachorro quente de novo. E sei lá o que me deu. No impulso, preparei um prato assim de comida e pedi que o meu filho fosse levar ali na casa dele. E segundo meu filho, me contou depois, ele ficou todo feliz. Não sabia o que fazer para agradecer. Imagine, tantas coisas ele e a Ana já tinham feito por mim, pelos meus filhos. Não perca, é na próxima sexta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Carmen e Gilmar, em mais uma edição de A Força do Amor.